Acabou de acontecer. Pelo menos acabamos de ser informados. Meu Lobo, Arthur. Boa tarde. Oh, tá difícil, viu? Tá difícil. Tá puxado, né? Hoje de manhã eu dei a morte do Pablo Milanês, autor de Yolanda, né? Eu falei, parece que os nossos ídolos todos estão indo, né? E, assim, não estão sendo substituídos, né? Porque, não sei se a música piorou, mas acho que esses grandes nomes da música estão indo embora, né? E agora a gente recebe, tristemente, a notícia da morte do nosso querido tremendão Erasmo Carlos, né? Vai deixar muitas saudades. Aos 81 anos, o cantor, compositor, ator e multi-instrumentista morreu nesta terça-feira, dia 22 de novembro, no Rio de Janeiro, coincidentemente, o Dia do Músico. A informação foi confirmada ao G-Show por uma fonte ligada à família do artista. Em outubro, Erasmo já tinha sido internado, recebeu alta, mas voltou ao hospital na noite desta segunda-feira, dia 21. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada. O diretor Boninho fez um post aí nas redes sociais lamentando a morte, né? Conhecido por ser um dos pioneiros do rock brasileiro e por sua parceria com Roberto Carlos, ele deixa um grande, um imenso legado para a música no Brasil. Foram 50 anos de estrada, mais de 500 canções e muitos sucessos como Além do Horizonte, É Preciso Saber Viver, O Bom, que marcou tanto a minha vida, meu Deus do céu, que ultrapassam gerações e ficaram aí na memória do público. Nascido e criado na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, Erasmo sempre foi apaixonado por música. A bossa nova e o rock and roll despertaram o artista que existia dentro dele, né? Lá na vila onde ele morava, o cantor aprendeu a tocar violão com Tim Maia. Mais tarde fez parte de um grupo que tinha Tim, Roberto, né? Mas a banda foi desfeita após uma briga entre Tim e Roberto. Erasmo e Roberto tinham muitas coisas em comum, como a paixão, que eu também tinha, por Elvis Presley e torcer pelo Vasco da Gama, que eu também torço. Junto com Vanderlei e Roberto, Erasmo foi um dos principais representantes da Jovem Guarda, movimento musical e cultural dos anos 60 e 70 e um programa da Record TV, né? Naquela época, né? Foi um grande sucesso na televisão. Na TV Globo, o artista foi homenageado com o programa Erasmo Convida e chamou cantores para participarem do especial com ele em 1982. Caetano Veloso, Gal Costa, Jorge Benjor, Maria Bethânia, Nara Leão, Roberto Carlos, entre outros, estiveram com ele no palco, né? Eu vi recentemente uma homenagem também que o Serginho Groisman fez no programa dele para o Erasmo, que recebeu quase todos esses cantores que estão, né, aqui entre nós ainda, homenageando o Erasmo e dizendo coisas lindas, porque o Erasmo era daqueles, por onde passava, ele deixava muitos amigos, né? Era um querido mesmo, uma delicadeza de pessoa. Um de seus últimos trabalhos foi um streaming como ator, protagonista no longa-metragem Modo Avião, junto com Larissa Manoela, olha só. Em fevereiro de 2021, ele lançou o álbum O Futuro Pertence à Jovem Guarda, com 8 canções dos anos 60 e viajava pelo Brasil agora comemorando os 50 anos de carreira. Ai, tá com Deus, triste, querido, né? São semanas, querendo ou não, né? Gal Costa, e nós temos agora também o Erasmo, então 2 ícones da música, da cultura brasileira, né? Principalmente da música, é claro. Mas eu acho que também, você comentou, né, agora, Leão, com relação à participação dele no Altas Horas, nós temos inclusive um trecho que nós vamos passar daqui a pouco, que ele falando justamente, porque ele participou do Altas Horas foi esse ano, faz pouquíssimo tempo, né? Recente até essa participação dele. E foram 2 participações, se não me engano, esse ano ainda, uma em janeiro e uma mais pra frente. E nessa participação dele em janeiro,
ele já tinha passado pelo Covid, né? Ele já tinha superado, né, vencido o Covid, e o Serginho perguntou justamente para ele como que foi esse período dele com o Covid-19, que foi muito complicado. E também ali, esse último projeto dele, assim como nós comentamos da Gal Costa, que foi uma cantora que conseguiu se atualizar, mas respeitando tudo que construiu, o Erasmo também estava nesse processo. O mesmo produtor. O mesmo. O Marcos Preto. O mesmo. E se você lembrar, ele começou na Jovem Guarda e havia uma diferença entre a Jovem Guarda e o pessoal da MPB, né, da Bossa Nova e tal, né? Havia uma separação e ele conseguiu unir, né? É verdade. Ele é um dos artistas que conseguiu unir, trouxe o pessoal da Bossa Nova para ele. Com a Gal. Você vê Nara Leão, Gal Costa, todos, né? Sempre estavam presentes na vida dele, Caetano, né? Sim. Então ele conseguiu fazer essa fusão muito legal, né? É um artista que deixa uma lacuna imensa, eu acho. Sim. E que estava num período muito delicado de saúde, né? Como nós chegamos, você chegou a falar justamente no começo, ele foi internado ontem à noite ainda, ele estava entubado. Então, ele teve uma internação, saiu. Aí comemorou, falou que ressuscitou no Dia dos Mortos, teve essa brincadeira que foi no dia 2 de novembro e tal. Justamente. Ele chegou a ficar 2 semanas internado antes dessa alta que ele recebeu no dia 2. Então ele ficou 2 semanas. Então ele estava fora do hospital. Isso, ele estava fora do hospital, porém ontem à noite ele voltou para o hospital. Então ele morreu no hospital. E ao lado dele quem estava era a esposa dele, a parceira dele, que era a Fernanda. Né? Que era, não, é a Fernanda. E por que ele deu entrada no hospital ontem? Então, ainda não se sabe, Rê, não foi divulgado de forma oficial. Foi uma internação às pressas. Foi uma internação às pressas. O estado era muito grave já, tanto que saiu uma notícia agora há pouco da coluna do Guilherme Amado, do portal Metrópolis, falando que o Roberto Carlos ainda não sabe, né, da morte do Erasmo Carlos. E que o Roberto Carlos, gente, se despediu-se ontem, numa ligação, preparando material justamente para o programa de hoje, e recebemos a informação dessa hoje de manhã, inclusive, no Revista, a gente entrevistou um especialista por causa do caso da Isabel e tal, e ele estava dizendo que as pessoas não estão se vacinando contra a gripe e falou de que existe uma vacina contra a bactéria. Então, eu achei importante, né? Falei, porque são mortes estranhas. Claro, ele estava com 81 anos, tudo isso, mas a Isabel tinha 62, né? Então, são mortes assim... É que o da Isabel, né, é difícil de comparar até, porque o da Isabel, ela realmente foi mais repentino e foi muito rápido. O do Erasmo, ele já estava no processo de internação e volta. Passa um período no hospital, recebe alta, tem uma melhora, mas depois tem uma piora. Desde o Covid, ele teve uma situação mais grave de saúde. E vamos ver então esse trecho justamente dele em Altas Horas, falando de como foi esse processo dele de recuperação do Covid-19. Roda aí pra gente ver. Ganhar o Grammy. Isso. Acabou de ganhar o Grammy. Sim. E a gente percebe na própria entrevista de Altas Horas que existe uma certa dificuldade, né, no sentido de fôlego. Eu acho que na segunda entrevista ele estava melhor até. Porque essa é mais recente. Essa foi em janeiro. Essa foi em janeiro. É triste demais, né, gente? Toda essa situação. Nas redes sociais do Erasmo Carlos, ele tinha feito também uma homenagem a Gal Costa, né? Ele fez um texto, publicou um vídeo dele com a Gal. Ele falava muito da Gal também nas entrevistas. Numa entrevista que ele deu para o Pedro Bial, ele também chegou a comentar da relação dele com a Gal Costa, que foi justamente a pessoa também que fez essa união acontecer, né? Desses movimentos diferentes. Cada um do seu lado, né? Cada um do seu lado, mas conseguindo se unir e fazendo essa junção, que só foi um benefício para a cultura brasileira e para todo mundo que acompanha os dois. Aí você veja, são duas pessoas agregadoras, né? Que tiveram um papel agregador na vida, na profissão, e aí por isso que acho que dói um pouquinho mais a perda, né? Você fala, poxa vida, na época que está todo mundo querendo se dividir, eles a vida toda tentaram unir. Se juntar, né? Se juntar e mostrar que os movimentos, eles podem justamente ter tudo cultura, é tudo músico, né? E nós estamos vendo justamente um vídeo dele cantando com a Gal Costa. Vamos ver um trechinho? A velha calça desbotada ou coisa assim. E até nesse momento você vai lembrar de mim. Eu sei que outra deve estar falando ao seu ouvido.
Pois de amor como eu falei. Lindo demais. Nós separamos também, é claro, um trecho dele com o Roberto Carlos, porque os dois, enfim, são irmãos, né? História de amizade bonita São irmãos, também. São irmãos e onde tem um se fala do outro, onde está o outro se fala em um. Olha. Então é uma união que acontece naturalmente, bonita. Eu acho bonito também a gente ver um trechinho dos dois juntos. Roda aí, por favor. Joguei, pisca, pisca, pasquei e entrei. A velocidade que eu vinha, não sei. Pisei no freio, obedecendo ao coração e parei. Parei na contramão. O broto displicente nem sequer me olhou. Insisti na buzina, mas não funcionou. Segue todo o seu caminho sem me ligar. Pensei por um momento que ela fosse parar. Avancei a todos sem querer, avancei o sinal. O guarda apitou. O guarda muito vivo de longe me acenava. Muito bonito os dois juntos, Isso, né? né? E eu estava pensando aqui, que sina é essa do Roberto, né? Sempre perdendo as pessoas que ama, né? E uma atrás da outra, né? Uma coisa impressionante. Ele acabou de perder o segundinho, né? E agora perdendo aí o grande amigo, né? Meu Deus do céu. Ainda não se tem, tá, gente, informações com relação ao velório, ao enterro. Como a gente acabou de falar, tudo aconteceu há pouquíssimo tempo, as informações estão saindo aos poucos. Conforme elas forem saindo e noticiadas, nós vamos falar aqui também. E vamos mostrar também agora um trecho de uma entrevista que o Erasmo fez, né? Que ele deu, aliás, ele deu uma entrevista para o Pedro Bial, no programa Conversa com o Bial, e quem estava ao lado dele era a parceira de vida dele, a Fernanda, que estava ao lado, e o Pedro Bial pergunta justamente da relação dos dois, e ele fala uma coisa, a conversa é muito bonita, porque fala justamente dessa questão da idade, né? Porque muita gente tem essa relação de estou ficando mais velho, e o Erasmo ele fala justamente o contrário, que era a esposa dele que puxava, ele falava, calma cara, você não tem mais 15 anos, você não tem mais 16 anos, acorda pra vida um pouquinho. Ela que tinha que trazer ele assim, pra né? realidade, porque ele agia como um jovem de 15, 16 anos de idade. Vamos ver esse trechinho então, roda aí por favor. Pois é, eles tinham essa relação que ela parecia ser mais responsável que ele, de certa forma, exatamente. né? Agora, você mostrava. percebeu que já nessa entrevista também a voz dele já estava bem diferente. Sim, né? assim, Falando. com relação à saúde, ele já teve, ele superou um câncer, né? Ele venceu um câncer. Então, assim, ele já teve alguns problemas de saúde. É claro que ele teve uma recuperação muito boa de todas essas doenças, mas é natural que o nosso corpo ele fica mais debilitado com tudo que acontece. Então, foi uma somatória, né? Ainda, volto a dizer, não foi divulgado de forma oficial a causa da morte, mas nessa própria entrevista com o Bial, ele fala um pouco desse período que ele teve esse câncer, se eu não me engano foi na garganta que ele teve um, e teve um no fígado também. Então ele fala justamente desses dois processos de saúde que ele superou e conseguiu se recuperar bem. Eu estava vendo nas redes sociais, Rê, também, com relação ao que você falou do prêmio que ele ganhou, o Grammy, e a última postagem dele foi justamente falando do Grammy Latino como vencedor. Ele postou nas redes sociais falando o seguinte, é tão importante entender o conceito quanto ouvir a música. Existem várias formas de amor e eu preciso de todas. Obrigado a todos que contribuíram para mais essa vitória. Esse Grammy é um reconhecimento do nosso trabalho. O futuro pertence à Jovem Guarda, que era justamente o título que ele carregava. E a outra postagem é Gal Costa. E a outra postagem anterior era a Gal Costa. Legal. Esse prêmio realmente, ele chegou na sexta-feira, né? Foi na sexta-feira que aconteceu. Eu não sei se foi na quinta ou na sexta, Arthur. Mas foi na semana sexta? passada, Foi na finalzinho semana da semana quinta. passada, Porque né? com a morte da Gal, a gente ficou meio perdido, né? As coisas foram se O juntando. Grammy foi por juntando. esse álbum, O Futuro Pertence à Jovem Guarda, né? Isso, foi por esse álbum. E quando ele falava desse álbum, era muito bonito, porque ele falava justamente... quando ele falava O Futuro Pertence à Jovem Guarda, ele colocava ali como título essa ideia dessa nova geração ser a Jovem Guarda atual e não no sentido de só valorizar Olhar o passado. a Jovem Guarda que ele viveu. Então, assim como a Gal, que também valorizava parcerias novas,
cantores novos, ele também estava nesse processo dessa valorização e falando que sim, nós temos a nossa Jovem Guarda. E ele sempre de 2022. foi aberto a isso. Sempre, mesmo, né? é verdade. Sempre foi muito atual. Sempre manteve a relação com o Roberto, a parceria com o Roberto, mas sempre... Fez música para Roberta Close. Lembra? Fez música para Roberta isso, Close, eu na lembro época que o muito pessoal debochava e falava que absurdo. Fez música para dar um close Era pra nela. frente, né? Não, ele tinha um olhar generoso para a vida. Pra vida. A impressão que eu tenho, né? Eu não conhecia. Você conhecia ele Eu pessoalmente? entrevistei algumas vezes. Não conhecia. Isso que ela falou é de uma elegância, de uma delicadeza que emocionava a gente. A gente ficava encantado assim, com ele. Fez uma música para a mulher dele, que já faleceu, que agora A me Marinha, foge. né? Isso. Vamos ver esse trechinho que nós estamos Eu adorava aquela agora? sentada à beira do caminho. Ah, essa música é maravilhosa. Linda, né? Ele com a Vanderleia? Vamos, nossa, Roda aí, Vanderlei. deixa eu ver. Se tiver, devolva-me, deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do seu rapaz. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Ai, gente. Muito bonitinhos, o abracinho, uma coisa Nossa, assim. eu imagino que a Carinhoso. Ele era isso. Que afeto, né? Muito bonito. Nunca teve preconceito com nada, né? Era uma pessoa aberta mesmo e elegante. E sempre levou a vida leve mesmo, né? A gente consegue perceber isso. Ah, tá fazendo tocando a essa- música da Roberta Close. Ah, essa que nós estamos ouvindo agora. Essa ele escreveu para o Roberto. Era Roberto. A letra é ótima. Muito triste. É difícil, gente. É difícil. A gente não tá falar, preparado. a gente nunca está preparado, a gente não quer e a gente tem que tentar manter, de certa forma, a compostura, né? A compostura. Mas qualquer informação nova, é claro. As homenagens vai também voltar. serão feitas ao longo do dia, né? Dos familiares, de figuras públicas, como o próprio Boninho. O Boninho foi um dos primeiros. Eu acho que ele foi o primeiro, na primeiro a se verdade. manifestar. Eu A se descobri por manifestar? conta da postagem dele nas redes sociais. Se quiser colocar até, porque eu acho que a gente não chegou a mostrar a postagem do Boninho, mas ele foi um dos primeiros a anunciar e fez essa homenagem ao Tremendão nas redes sociais. E, enfim, aos poucos as pessoas figuras públicas estão se manifestando e conforme vai saindo informação de velório, as homenagens, nós vamos voltando a este assunto. Dito isso, vamos seguir em frente Vamos. da forma que é possível e também falando de outros assuntos aqui que nós temos em pauta. A gente vai falar agora, gente, de uma pessoa que está causando na Copa. Menina, o figurino dela, nunca se falou tanto de um abadá de Copa como o da Débora Seco. Débora Seco, gente, ela foi convocada a participar de um programa lá no Sport TV, justamente para comentar a Copa, né? O nome do programa é Tá na Copa. E ela tá lá como comentarista de uma pessoa que não entende de esporte. A ideia A é gente, essa. ela tá lá representando a gente. Isso. É a gente. A ideia é essa. Não gosto de Nunca esporte, mas gosto de Copa. venderam, nunca venderam que ela seria uma comentarista profissional, uma pessoa que realmente ia falar com ali domínio Isso, assim sobre como o a futebol. Jojo, né? Eles estão Assim anunciando como a como uma Jojo na pessoa TV que aberta. entende, tá, Que ela tá na TV fechada E a Jojo na aberta. Na aberta, né? E aí o que acontece? Débora Seco, gente, usou um figurino que era muito ousado. Esse foi o figurino de ontem à noite. E aí a gente vê que ela pega o uniforme oficial ali da equipe E customiza. e customiza, como se fosse abadá mesmo, né? Então esse dá pra ver que ela colocou uma gola V, tem uma coisa mais soltinha. Um vestidinho. Um vestidinho, né? Ela tá usando também ali uma gargantilha dourada. É o que a gente faz com o abadá. A gente pega né, o abadá e customiza. E aí, o que aconteceu é que o figurino anterior a esse... A gente. A gente. Esse aí, gente. Esse figurino com essa calcinha acinturada deu o que falar.
Mas isso virou assunto ontem, que no Twitter, Chegou até no Catar. Instagram, menina, chegou em tudo que é lugar essa foto dela, porque as pessoas só comentavam isso. Eu acho que é o objetivo alcançado. Não, mas é tendência isso. É, menina. Tendência das mais fashions do mundo. Só que o que acontece? Como ela estava num programa que a intenção é dos comentar esporte, Que é muito visto por homens. É, dos né? homens. também tem essa relação. Essa jornalista, gente, a gente tá mostrando a foto dela, porque ela foi a jornalista que justamente criticou a Flávia Januzzi. Ela não gostou e ela deixou público nas redes sociais. Ela não gostou? Não gostou nada, falou que é um desrespeito. Ela falou, bora cortar a blusinha pra distrair a galera, né? Só Jesus. Ah, não Sensualizando pra comentar futebol, não empodera mulher nenhuma. Podem me massacrar aqui. Achei o ó. Não Disse a gostou menina, nem um mas pouco. nem um pouco. E Queria tá ver a gerando- cintura dessa moça. Não, eu eu- acho que não vem ao caso, viu, Leão? Eu acho que não é esse nem a pauta. Eu acho que é uma coisa assim, ela, com a credibilidade dela, e no sentido de eu não preciso... Ela achou que foi um deboche, é a impressão que eu tenho. Deboche, até porque ela pode usar a roupa que ela quiser. É, claro. Então eu acho que, nesse sentido, a ofensa que ela sentiu é porque as mulheres justamente tentam entrar tanto nesse espaço que é tido como somente para homens, né, com o esporte. E aí vem uma musa como Débora Seco e ao invés de usar reforça esse o espaço para falar o contrário, reforça o estereótipo de uma mulher bonitona Gostosa, e que não sabe o que está falando. É isso. Então é meio que entra nisso. A Débora Seco, ela tá rebatendo todas essas questões nas redes sociais, ela não chegou a publicar como ela, mas tudo que falam no sentido de elogiar a ela está curtindo, repostando. Então todos esses comentários positivos, ela está assim falando que tá firme e forte. Inclusive quando ela postou essa foto que nós estamos vendo agora, desse lookinho dela, ela chegou a fazer uma legenda. Deixa eu entrar aqui no Instagram dela rapidinho, gente, porque ela publicou junto com essa foto uma legenda falando que estava feliz, que vai continuar se vestindo da forma que quer. Ela colocou assim, ó, sendo quem eu quero ser. Tá na Copa, tá no Sport TV. Então ela publicou isso como uma resposta, de certa forma, né? Porque é Sendo Débora quem eu quero Seco ser. sendo Débora Seco, né? Quer dizer, ela não ia também de outro jeito, né? Ela tá sendo ela. Tá E sendo assim, Então isso que eu ia falar, esse figurino não é novidade na vida dela. Entendeu? Exatamente. Diferente. Eu Exato. até falo sobre isso, né? Eu não entendo muito essas moças cantoras, né? Que botam biquíni para cantar, ou roupa transparente. Quer dizer, pode, mas falo isso como empoderamento. Eu acho que é um desserviço ao empoderamento, porque eu acho que é, na verdade, um serviço para os machistas. Né? eu discordo. Eu discordo. Sei, Eu acho Você que, pegou na meu copo? verdade... Ah, não, meu tá aqui, perdão. Eu discordo. Eu acho que, na verdade, assim, a pessoa ela tem que vestir o que ela quer Não, e também da acho. forma que ela quer. E esse é o figurino que a gente tá acostumado a ver a Débora usar. A Débora fazendo... E assim, se a empresa... Gente, vamos pensar como Globo agora também. Porque eu acho que é muita inocência também. Né? Já sei onde você quer chegar. Gente... Tá querendo divulgar também o programa, tá querendo que as pessoas vão curiar ela lá no programa pra ver se ela tá bonita, pra ver... Porque também se ela tivesse com uma polinho e toda sem maquiagem, sei lá como imagina... Com o uniforme acho que da ela poderia causar emissora. ainda assim, Arthur. Não, é justo, eu acho que ia causar. Boa. Entendeu? Eu acho que qualquer forma ela ia causar. Então, nesse sentido, ela estando vestida assim, ou estando vestida de uma forma mais, como imaginam, coerente para o programa, ia dar crítica. E só pra encerrar a história da Débora Seco rapidamente, gente, nos bastidores tá dando burburinho também. Sabe por quê? Não gostaram. Menina, tem apresentador do Sport TV que tá com ciúmes do tratamento da equipe com a Débora Seco. mas ela Segundo o visita. jornalista Lucas Pazin, ela chega no estúdio, aparece 5 pessoas pra microfonar a Débora, aparece gente pra entregar água, aparece gente perguntar o que ela quer, Se ela quer um brigadeiro. se ela tá bem, se ela tá confortável, Agora, tudo. entre nós. Mas isso é uma coisa que se conquista, eu acho. Né? Uma sim. estrela é uma estrela, meu bem. Agora, entre nós, é engraçado que eu tava fazendo as unhas esse fim de semana e aí fica passando lá, tem um monitor e fica passando, e aí passou com essa tendência da calcinha aparecendo. Aqui em cima, a né? Gucci até fez umas coisas Foi. assim e tal. Aí eu olhei e falei, eu não gostei. Vocês gostam dessa moda? Eu acho meio esquisito. Eu acho meio esquisito também. Também. Às vezes é só a calcinha passando. E Como os tem uma meninos, coisa. né? Quando aparece a cueca, eu acho esquisito. Essa calcinha, ela vem com a cintura baixa.
E eu acho a cintura baixa tão feia. Cintura baixa não é legal, né? Feio. Então, mas aqui, mas eu acho que a geração mais jovem acha legal. Ah, mas tá super na moda. Tá super em alta. Tá super na moda. Tanto que você vê em muita loja de departamento já. E popularizou. Popularizou. Mas ela tá fazendo o serviço direitinho porque tá causando, né? E a Copa acabou de começar. Terão muitos lookzinhos. Só puseram ela ali pra isso, pra causar mesmo, Muitos né? lookzinhos. Vamos de pão? Pão carioca. Alguém sabe o que é pão carioca? Eu não. Nem sei eu. também qual é o diferencial do pão carioca. Coisas do chefe Edgar Rodrigues, que é carioca, mas mora em São Paulo. Que pão é? Olha lá. Tá bonito, olha. O que é pão carioca? Eu gente? acho que é uma invenção dele. Será que é uma invenção? É um pão recheado? O que é muito carioca? No Então, sentido não de... sei. Porque o pãozinho pra mim era O que aquele que é muito cacetinho, carioca? não é? Salsichão, Não é aquele cacetinho que era o pão carioca? Aquele o nome? que chamava de cacetinho. Sei, quer dizer. eu não faço ideia, gente. Não, bom, o que é muito carioca na vida, assim? Ai, não sei. Praia, sol, calor, Espaço. de Não, mas comida. eu tô pensando em comida. Espaço. Tô pensando em Boteco, pra colocar. comidinha de boteco. comidinha de boteco, alguma coisa. boteco. Ai, Bom, quero vamos saber. descobrir já. Vamos descobrir já. Apesar da tristeza do dia, vamos ter alegria aqui. Isso. Vamos ter Rita Lee, cover da Rita Lee. Uma graça, menina, uma graça.